a todos, que a luz de Cristo envolva esse ambiente e a todos nós. Talvez tenha que chamar meu filho aqui para ver o que aconteceu. Sabe que... Ah, veio. Bom, escolhi uma oração aqui para começar a nos conectar aí com os nossos irmãos. Dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança do dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. O perdão, essa é uma frase que acho que conhecemos bem, né, nas nossas orações aí diárias do Pai Nosso, e um pedaço é: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a nossos devedores. Será que estamos perdoando na mesma proporção que somos perdoados? Tem uma frase bonita do Chico: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todos trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Quer dizer, né? Ninguém é perfeito. Estamos todos nesse processo de evolução, de amadurecimento, de reforma íntima. E perdoar realmente é algo que provavelmente já fomos perdoados muitas vezes mais do que conseguimos perdoar. Talvez na nossa infância, na nossa juventude, quantos colegas, amigos, familiares que perdoaram nossas ofensas, entendendo o nosso nível de evolução, o nosso nível, e nos perdoaram. Não só nos perdoaram, como nos incentivaram a continuar e a melhorar. E o ponto é, estamos nós conseguindo retribuir isso aos nossos amigos, colegas, familiares, no dia a dia, no trânsito, às vezes. Então essa é a primeira reflexão. Oramos todos os dias, perdoa-nos na mesma forma que perdoamos. É como se fosse um compromisso, né? Então essa, para a gente pensar um pouquinho. Preparei uma agenda aqui do tema perdão, né? Estava me inspirando nas palestras dos colegas aí, ainda bem que eu tive um mês para preparar, né? Então a primeira é falar um pouquinho da definição do perdão, né? Um pouco do perdão ao longo do tempo, como o perdão foi sendo interpretado ao longo do tempo. O perdão na visão do islamismo, do catolicismo e do espiritismo. E por que perdoar? Qual o benefício de perdoar? E no fim, a jornada até o verdadeiro perdão. Como podemos, né, definir alguns passos, algumas etapas que nos ajude a alcançar esse benefício do perdão. Bom, perdão, né? Vendo um pouco a definição que tem no dicionário, né? O ato de perdoar alguém, né? Perdoar, deixar de sentir algo negativo sobre alguém por alguma coisa errada que nos fez. Aí já tem como se diz, se assume que alguém fez algo errado para nós. Essa já nos leva a pensar, realmente, será que nos fez algo errado? Ou é um momento de resgate, é um momento de reparar e balancear algumas coisas, né? Uma outra definição: conseguir desejar o bem para quem nos fez algo de mal. E aí também vendo o que é perdão e o que não é perdão, né? Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. A gente não resolve, né? Só guarda numa caixinha mais longe.
Perdoar é lembrar sem se ferir e sem sofrer. Isso é cura. Realmente, perdoar, se livrar e viver. Perdoar é uma decisão de viver o futuro em paz com o passado. Outra frase do Chico bonita: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso é uma coisa que acho que traz muita esperança, muita renovação para a gente não desistir disso daí. Agora um pouco mais assim a fundo o significado da palavra do perdão, né? Nós temos na nossa palavra perdão em português pelo menos 2 palavras do original do Novo Testamento para designar o ato perdoar. Agora quando vocês chegarem em casa a conversar com os filhos, tem 2 palavras novas aí, né? Charizomai, olha que coisa fácil de falar, né? Perdoar, conceder favor ou graça a pagar a dívida. Afieme, perdoar, remir, deixar ir, liberar o indivíduo. Essas 2 palavras têm realmente esse contexto de seguir a vida, libertar dos 2 lados. O perdão ao longo do tempo. Então, no princípio, né, a lei da sobrevivência. Naquele momento, no nosso momento de evolução, de entendimento, era realmente conseguir sobreviver e fazíamos coisas que eram necessárias no momento para a sobrevivência. Não tínhamos muito a relação humana. Mas quando as relações humanas passam a ter uma maior importância, né, ocorrem também os conflitos, mágoas, decepções, revoltas, e com isso as diferentes maneiras de tratar esses sofrimentos, esses sentimentos. Segundo o Torá, olho por olho, dente por dente, que no seu momento foi necessário, foi útil, nos ajudou a progredir, a entender. Tem na religião judaica, Yom Kippur, também chamado de Kippur, é uma das datas mais importantes do calendário judaico, conhecido como o Dia do Perdão. Alguém tem colegas judeus que vivenciaram isso? É um dia de jejum e muita oração. Os fiéis da Idade Média adquiriram o perdão perante a igreja, mediante a compra de um documento chamado indulgência. Então vocês lembram, Idade Média, indulgência. Agora, por que existiu isso daí? Né? Talvez a gente não saiba exatamente o porquê, mas eu escrevi algumas coisas aqui, talvez um porquê. Isso pode ser uma maneira da igreja resolver seus problemas financeiros, certo? Que era um momento válido para a igreja naquele momento. E que tornou também uma maneira de amenizar falsamente os erros cometidos pelos fiéis. Mas também nesse momento, o princípio do arrependimento, um passo em direção ao progresso pelo desprendimento de bens materiais. Então, essa compra, sim, é um desprendimento de bens materiais que não resolvia, né? Não perdoava os perdões, nossos erros, realmente não resolvia a situação. Mas foi um passo, talvez por uma razão não muito boa, mas que levou algumas pessoas a dar um passo em direção ao desprendimento de bens materiais. Aqui, já falei dessa parte. Aqui. Bom, nesse tempo era possível então comprar o perdão. Hoje realmente isso já entendemos que não é o caminho, né? Agora vamos ver o perdão no islamismo, no catolicismo e no espiritismo. O perdão sob a ótica do islamismo. O Islã repete o princípio do olho por olho do Torá, ou Velho Testamento, e usa a pena capital e punições corporais para muitos crimes. Ainda vemos isso hoje. Entretanto, o que é ignorado com frequência é que o Alcorão e as tradições do profeta Muhammad convidam ao perdão, ao invés da retaliação.
É uma religião que traz o princípio do olho por olho, que pode ser interpretado como uma regra para a vingança, mas pode também ser relacionado com a lei de causa e efeito. Olho por olho, dente por dente, causa e efeito. Perdoa e será perdoado. Sabemos que ao longo da história as religiões sofreram influências dos seus líderes por seus interesses, seus motivos do momento, que interpretaram seus livros sagrados de acordo com seus objetivos e contexto do momento evolutivo. Tem uma frase muito bonita aqui de Gandhi: de olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e sem dentes. Então, isso foi uma mudança importante que acho que ficou claro que esse não é o caminho. Vingança não resolve, né? Depois que temos um pouco mais de contato, o que acontece, né, depois da nossa passagem aqui na Terra, que vamos para uma passagem no plano espiritual, e lá vamos fazer o balanço, né? Antes de vir para a Terra, fiz uma lista de compromissos. E esses compromissos estão lá. Quero reparar um erro. Como reparar um erro? Você vai ter um momento com alguém e vai enfrentar um desafio. E o desafio é perdoar, restabelecer o balanço. Numa vida, fiz algo de errado, nessa vida tenho a oportunidade de reparar, de corrigir. E quando eu não perdoo, o que acontece? Quando a gente não paga a dívida no banco, o que acontece? Vem o cobrador, né? Tem que pagar. Então, é um momento de decisão, de realmente aceitar esses momentos como uma oportunidade. Sobre a ótica do catolicismo, as Escrituras nos ensinam, contudo, que a má vontade em perdoar os outros nos retira o perdão divino. Jesus ensinou: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Desde que todos os indivíduos responsáveis diante de Deus necessitam de perdão, é, portanto, indispensável que entendamos e pratiquemos o perdão. Esse negócio de óculos está perto e não enxerga, está longe e não enxerga, mas é difícil, né? Bom, aqui se vê muito forte essa correlação, né, que é interessante, né? Perdoar para ser perdoado por Deus, né? E dá um pouco essa noção de que temos uma vida e que estamos aqui submissos e que temos que realmente resolver nossas contas com Deus, que também é correto, mas principalmente temos que resolver nossas contas entre nós, nas interações pessoais, né? Então tem um pouco de essa questão de ameaça. Perdoa para que Deus te perdoe. Não vemos o perdoar como um processo contínuo de evolução, um processo de reforma pessoal, de reforma íntima, que nos levará ao aprimoramento através das diversas reencarnações. Perdoa para obter o perdão de Deus. Agora vamos ver sobre a ótica do Espiritismo. No Livro dos Espíritos encontramos o perdão como um dos mecanismos de progresso em nossas diversas reencarnações, pluralidade das existências. E também vemos na lei do progresso, o homem deve progredir sempre. E tem uma pergunta, número 783, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Ao progresso regular e lento, a resposta: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando o povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Retorno à vida corporal é voltar ao nosso campo de trabalho, onde vivemos as provas escolhidas ou impostas, para a reparação de erros anteriores e para o nosso progresso.
Aqui se vê o perdão como um mecanismo de aprimoramento, de oportunidade de realmente resgatar as nossas dívidas. E essa pergunta 783, né, se lermos de uma outra maneira, mas quando o povo, quando nós, né, não avançamos rápido o suficiente, a providência provoca de tempos em tempos um abalo físico, que pode ser uma doença, em nós, num familiar, alguém que amamos. Ou um abalo moral, uma decepção, uma frustração, uma situação difícil onde coloca em teste os nossos valores, os nossos princípios. Que tem como objetivo nos transformar, que pode ser a necessidade de perdoar, por exemplo. Nessas situações de prova, geralmente buscamos auxílio, nos aproximamos de Deus e da família, que é o que realmente importa nessa vida. Fazemos um balanço de nossas vidas e com isso focamos no que é realmente importante. Mudamos nossos hábitos, nos tornamos mais humildes, nos tornamos mais compreensivos com o que acontece ao nosso redor. Vemos o mundo de um ângulo muito mais alinhado aos ensinamentos de Jesus. E em muitos casos buscamos reparar nossos erros, nos desculpar, realmente reparar as coisas que entendemos que não foram boas. E também buscamos perdoar, pois provavelmente um fato que nos magoou num passado distante, em relação aos desafios de hoje, se tornou pequeno, algo insignificante. Eu acho que todos lembramos de situações quando éramos crianças, mais jovens, de um conflito ou de um desafio, que o passar do tempo percebe que, puxa vida, aquele degrau que parecia uma montanha, hoje é um degrauzinho. E assim também nos conflitos pessoais. São nesses momentos que progredimos. Ainda na ótica do Espiritismo, encontramos: se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular. Entre vós e ele, se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. O que significa tereis ganho o vosso irmão? Talvez pensando numa próxima encarnação, é um amigo que vamos nos encontrar lá. E não será alguém que não poderemos nos encontrar porque não nos entendemos e que se tornará um compromisso de ajuste numa reencarnação ainda futura. Então Pedro, se aproximando de Jesus, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhes respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Tem duas coisas aqui que eu gostaria de conversar com vocês. Essa pergunta, ou esse texto, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Talvez seja um ângulo de conforto, um ângulo que eu estou certo e alguém pecou contra mim. Mas, de acordo com o que a gente falou bem no comecinho, será que a balança da nossa vida é essa proporção? Eu tenho mais oportunidades de perdoar do que ser perdoado? Se ajustarmos a pergunta um pouquinho diferente, meus filhos adoraram esse efeito aqui. Senhor, quantas vezes me dará a oportunidade de reparar meus erros e progredir? Se vemos a relação pais-filhos, quantas vezes os pais nos perdoaram? Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de passar uma vez mais pelo teste de perdoar? Então, esse ponto de vista que somos os melhores, que somos os bons, que vamos perdoar, na realidade, talvez seja o contrário. Quantas vezes Deus vai me perdoar?
quantas vezes meus irmãos, amigos já me perdoaram e ainda vão me perdoar. Muito mais que 70 vezes 7 vezes, né? Quando minha filha viu esse número, papai, 490. Falei, mas acho que é muito mais que isso. Agora, entendendo esse contexto que talvez essa relação de quantas vezes perdoamos e quantas vezes podemos nos beneficiar do perdão, qual é o benefício do perdão? Por que perdoar? Tem uma frase de Albert Einstein muito bonita também. A imaginação é tudo. Ela é uma prévia das próximas atrações. A imaginação envolve o mundo. Então, se a imaginação é tudo, né, atraímos tudo o que tememos. Realmente, os nossos medos, focamos tanto nos medos que eles se realizam. Mas atraímos também tudo o que agradecemos, tudo que somos gratos, felizes. Alegria gera alegria, medo gera medo. Atraímos tudo aquilo que nos queixamos, né? O ato de reclamar não leva a bons caminhos, né? Mas também atraímos tudo em que nossa mente foca. Eu acho que realmente não entendemos bem o poder da nossa mente. Atraímos todas as nossas experiências, sem nos dar conta disso, pelo maravilhoso poder da nossa mente. Eu acho que cada um de nós tem assim, suficientes momentos na vida, momentos de positivismo, momentos de alegria, que às vezes não estão tão relacionados ao que acontece ao nosso redor. Está mais relacionado como queremos ver o que acontece ao nosso redor. No meu trabalho, eu tenho uma oportunidade gigantesca de ir a outros países, a outros negócios que a Nestlé tem no mundo inteiro. E é muito, muito bonito. Você vai para países assim, extremamente avançados, onde você vê que não tem uma folha no chão, o nível de organização é uma coisa extrema. Eu sou brasileiro, nasci numa cidade bem pequenininha e a realidade lá era, para mim, uma delícia. Não conhecia nada diferente disso. O meu sonho um dia era fazer compra no Paraguai. Esse era o meu objetivo, ir de ônibus, sacola, ir para o Paraguai. Esse era o meu sonho, né? Foi um pouquinho melhor que o sonho. Mas essa oportunidade de viajar, assim, eu fui para... Não sei se vocês conhecem Abidjan. Nossa, é um lugar assim maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Eu fui para lá assim para fazer um trabalho, desculpa aí que... E a gente vai nos mercados, né? Estou uma aguinha. Eu vai para lá para fazer trabalhos no mercado com as pessoas, né? E são mercados, né? E o mercado é num lugar aberto. Então você imagina, né? A nossa realidade, a gente vai, asfalto, um chão bonitinho. Aí você vai lá, é terra, sol, valas com esgoto. Ao lado das valas, assim, caminhando por ali, eu vi uma caixa de papelão. Nossa, uma caixa de papelão bonita. Eu olhei, tinha um bebê dentro. Aí você fala, puxa vida, e eu tive a coragem de reclamar. Dá uma vergonha infinita, né? Mas eu acho que isso é nada é à toa na vida, né? É para agradecer, para dar valor e para levar também, para contar que realmente existem pessoas e naquele ambiente o nível de alegria, aqueles sorrisos gigantes daquela gente maravilhosa, fantástico. E às vezes em lugares assim com tudo, você não vê um pedacinho daquela alegria. Então a alegria é como queremos ver
independente do que acontece. Eu acho que na nossa vida tivemos esses momentos de querer ver as coisas bonitas como são, e elas são como queremos ver. Que é um pouco desse ponto do poder da nossa mente, da nossa força. E por que perdoar, né? Agora eu vou ter que ler sem óculos aqui. Bom, perdoar primeiro para, acho que agradecer, né? E para evitar doenças também. Raiva ou mágoa podem causar doenças, uma gastrite ou um câncer. Nosso estado emocional afeta nosso organismo. Reações emocionais disparam a produção de uma série de substâncias que podem alterar a eficácia do nosso sistema imunológico, nossas defesas. Eu até quebrei a palavra em 3 aqui porque era muito grande. A psiconeuroimunologia demonstrou a interação entre os estados emocionais e alterações orgânicas. Todos os sentimentos precisam ser resolvidos para não prejudicar o nosso corpo físico. As mágoas que não são perdoadas levam o corpo a pedir socorro, expressando através de uma doença, para nos chamar a atenção de que devemos mudar a nossa atitude, mudar nossos pensamentos, mudar como decidimos ver a vida. Quem enfrenta uma doença perdoando, acaba se curando mais rápido. Eu acho que tem vários casos aí de situações extremas, onde a pessoa aceita, perdoa, e de repente foi curada, né? É algo que realmente mais e mais se torna visível no nosso dia a dia. A receita para o perdão. Tem uma passagem de Chico, essa aqui eu assisti um vídeo do Haroldo, talvez vocês tenham assistido já também, onde ele conta uma passagem da vida do Chico que aconteceu. Então eu assisti o vídeo e coloquei algumas linhas só para a gente acompanhar um pouco da história. E que é sobre o cachorro que o Chico tinha, um cachorro, ele gostava muito dos animais, como Francisco de Assis, né? E também a relação humana e o perdão. Então Chico amava muito os animais e ele tinha um cachorro. Um dia esse cachorro adoeceu. E Chico cuidava com ainda mais carinho desse cachorro. Mesmo depois de um dia longo de trabalho no centro, mesmo de madrugada, ele alimentava e cuidava e colocava remédios nesse cachorro. Sua irmã, vendo o sofrimento do cachorro e de Chico, resolveu tomar uma atitude, fazer algo. E ela matou o cachorro, né? Lógico, foi a forma que ela encontrou, né, para acabar com o sofrimento do cachorro e do seu irmão, que tanto amava. Bom, Chico ficou muito triste, né, mas essa tristeza continuou dentro do Chico. E o tempo passou. Um dia, Emmanuel o chamou para uma conversa e ele disse que tinha uma nuvem de mágoa se formando ao redor do seu coração. E que isso estava dificultando a conexão com os espíritos, estava dificultando o trabalho de Chico na psicografia. Chico perguntou a ele então, bom, o que eu devo fazer, né? E aí Emmanuel lhe disse: descubra qual o presente que a sua irmã mais gostaria de ter. Algo assim que realmente faria a sua irmã muito feliz. Mas isso, até a Chico Xavier, pareceu estranho, né? E Chico não entende e pergunta a Emmanuel: mas foi ela quem me magoou? E sou eu que vou dar um presente? Não estou entendendo, né? E aí Emmanuel responde: Chico, essa não é a minha receita, não é a minha resposta. Essa é a receita de Cristo, a receita de Jesus para perdoar. Chico compra a máquina, que levou muito tempo para pagar, né? E quando ele entrega a máquina de costura para sua irmã, o nível de alegria da irmã realmente
foi e dissipou essa nuvem de mágoa que estava em volta do coração de Chico Xavier. Essa é a receita de Cristo, né? Às vezes, a receita de Jesus para o perdão. A jornada até o verdadeiro perdão. Faltou uma letra aqui. A indiferença. Aqui tem um pouquinho para cada uma das fases. A indiferença não é o ódio, que é o oposto do amor, mas sim a indiferença. Mata sentimentos, aniquila a consideração como ofensor. Matamos a pessoa no coração, já que não podemos literalmente. Depois da indiferença, vem a raiva. Ao percebermos que temos que perdoar a indiferença, a ferida está sendo exprimida. A pessoa está reagindo e saindo do coma espiritual. Depois vem o conflito. Nosso mentor está trabalhando em nós, está nos convencendo. A raiva começa a perder força. A pessoa parece que não quer, mas começa a enfrentar o sofrimento, ao sentimento. Sentimento forte de que o ofensor não merece o perdão. Sabe que deve perdoar. Começa a perceber que pode perdoar. Depois do conflito vem a frustração. Não gosta da ideia, mas sabe que tem que perdoar. Tristeza, mas sentimento de impotência diante de tudo que sofreu. Mas é fortalecido pela convicção que está fazendo a coisa certa. Aí vem a aceitação. Coloca sua obediência acima dos sentimentos. A vida emocional retorna ao equilíbrio. E com isso começa a paz. Sustenta com firmeza o perdão. Desfruta da paz que tanto tempo perdera. É o sinal da vitória sobre a amargura. E depois temos que conviver com a memória cicatrizada. Sente-se consolidado pelo Espírito, lembra das injustiças sofridas, mas sem dor. Cicatriz não dói, não incomoda. Revela o triunfo da cura. E finalmente vem o bom humor. O retorno da alegria é o sintoma da memória curada. Alguns fazem até piada do que passaram. Bom humor é a menor distância entre duas pessoas. Olhando essa jornada, alguém se identifica com esses passos? Um de cada vez. Eu trocaria, não sei, eu acho que eu primeiro fico com raiva, depois eu fico indiferente, não sei. Eu acho que indiferença primeiro é raiva. O conflito, acho que a indiferença vem, acho que a indiferença é quando você não está ligando, e a primeira coisa que me vem é raiva. Pra mim, talvez seja. Uhum. Não, eu concordo com você, eu acho que faz sentido mesmo. A diferença é quando você já, sei lá, pra mim, né? Para mim, acho que o difícil é essa parte aqui entre aceitação e paz. Né? É porque abaixo da aceitação, a frustração, o conflito, a raiva, a indiferença somos nós. Isso faz parte de nós. Faz parte do coração do ser humano, devido à nossa evolução. E eu concordo contigo, eu estou entre a aceitação e a paz. Eu acho que eu estou até engatado aqui na frustração e aceitação. Eu acho que isso depende de outras encarnações, eu acho. Né? Você empacou aí. Eu acho que eu Então é muito interessante eu também achei muito interessante. porque realmente a gente se identifica, somos nós. Só que a gente ainda está aqui na frustração, aceitação, tem alguém se arrastando, na paz, eu não conheci ninguém ainda. Eu concordo, eu acho que
essa fase aqui é a fase é a mais difícil. né? E eu acho que ele é difícil porque se fosse colocar na base tempo, né? Vamos ver, isso aqui foi 2000. Né? Talvez isso aqui chegue 2003, 2004, né? Mas essas três aqui, pelo menos na minha experiência de vida, né? A memória assim, judia da gente, né? Às vezes vem lembranças que te levam de volta para a frustração. Aí você vai em passos pequenos, passa pela aceitação, vive umas semanas na paz, de repente tropeça e cai na escada de novo e volta para a frustração. Então, essa aí também é outra. Eu tenho uma cicatriz aqui interessante que estava brincando de Tarzan e caí na janela e cortei aqui. Nunca saiu. Sempre lembro dessa história do Tarzan, né? Mas é realmente algo que fica na gente. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo essa cicatriz aqui, eu lembro que eu estava me divertindo bastante antes de cair. Então isso que é a decisão do que a gente quer lembrar. Talvez a decisão de lembrar seja do caminho que conseguimos percorrer. Não tanto do fato. Porque o fato aconteceu há tanto tempo que não vai mudar. E hoje já é uma sementinha. Mas a nossa jornada, os nossos conflitos, os nossos retrabalhos, nosso esforço, que eu acho que é o que vale. Então, concordo, cada um vai passar por uma etapa diferente, mas o ponto é a nossa conquista. Eu acho que é o nosso esforço de buscar uma felicidade, de buscar uma vida melhor. E aí tem uma outra receita aqui da jornada, né? O perdão é um ato de fortaleza e não de fraqueza. Esteja aberto à possibilidade de mudar as suas crenças acerca do perdão. Reconheça que o perdão é um ato de fortaleza, é um ato de decidir passar por essa estrada. Eu escolhi uma estrada de terra, não escolhi uma estrada com asfalto suíço, né? Perfeito. Realmente é uma estrada difícil. E quem tem que passar por essa estrada somos nós. Então esse que é o ponto de fortaleza da estrada. Estejamos dispostos a deixar de ser uma vítima. Escolha acreditar que agarrar-se às mágoas e a pensamentos de não perdoo é escolher o sofrimento. Não valorize a autopiedade. A autopiedade nos faz parar, nos faz colocar naquela posição de sou perfeito, sou muito bom e vou perdoar o dia que eu quiser. Realmente, paramos nessa estrada, não evoluímos. Lembre-se de que a sua raiva e julgamentos não poderão mudar o passado ou punir alguém, mas podem fazê-lo nós mesmos sofrer. Os acontecimentos do passado não podem fazê-lo sofrer agora, mas os seus pensamentos acerca do passado podem causar-lhes imenso mal-estar e dor no presente. Que acho que é um pouquinho daquela história. Evoluímos, lembramos e rolamos a escada abaixo. Aí começamos novamente a subir. Valorize o libertar-se, não de alguns, mas de todos os nossos sentimentos. Não é uma coincidência que as pessoas mais felizes são aquelas que escolheram, decidiram não julgar e que conhecem o valor e o benefício do perdão. Reconheça que agarrar-se à raiva não lhe dará o que deseja realmente. Pergunte-se a si mesmo, será que o agarrar-me à minha raiva justificada me trará a paz mental?
O que é mais importante, estar certo ou perdoar? A raiva e a paz, o julgamento e a felicidade não ocorrem ao mesmo tempo. Compreenda que não existe qualquer vantagem em punir a ninguém, muito menos a si mesmo. Quando restabelecer verdadeiramente quando reconhecer verdadeiramente a sua raiva e os pensamentos infelizes que estão a envenenar a sua vida, você abraçará o perdão e reconhecerá o significado do amor. Acredite que o perdão significa abandonar a esperança de um passado melhor. Aceite o passado e abrace o presente e o futuro com esperança. Não existe nenhuma lei a obrigar-nos a permanecer uma vítima do passado. Decida ser feliz ao invés de ter razão. Quando paramos de tentar controlar os outros, quando paramos de tentar controlar os outros e em vez disso nos concentramos nos nossos próprios pensamentos, nos damos o presente da liberdade. Acredite que tem o poder de escolher os pensamentos que põe na sua mente. Talvez o maior presente que nos foi dado tenha sido o poder de escolher pensamentos amorosos, em vez de pensamentos de raiva. A nossa mente não é um caixote de lixo, que pode permanecer cheio de lixo. Trate-o como um jardim e a nossa mente e nossa vida florescerá. Esteja disposto a fazer a nossa paz mental, o único objetivo. E acredite que o perdão é a chave para a felicidade. Independentemente do caos à nossa volta, podemos conhecer a paz e, se esse for o nosso único objetivo, escolha não permitir que as circunstâncias exteriores ou pessoas decidam se você irá ser feliz ou não. A raiva, o julgamento e pensamentos de não perdoo nos fazem sofrer. E libertando-os, traz-nos a alegria. Acho que aqui tem um pouco também dessa jornada, né? Que é uma decisão de não parar, não nos colocarmos na posição de vítima e seguir, agradecendo. Tem uma parte que eu gostei aqui, que é essa parte do ambiente que estamos. Às vezes o ambiente que estamos, como eu falei, aquele exemplo de Abidjan, é um ambiente que quem vive num ambiente totalmente organizado, põe os pés lá e realmente fica em choque. E se pergunta, por que são tão felizes? Como conseguem ver a felicidade e expressar essa coisa maravilhosa? Então, acho que é essa escolha que é o nosso trabalho aqui. É interessante a comparação que às vezes vemos primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Mas viajando em tantos países, você vê que no terceiro mundo, onde estão as pessoas mais felizes. A gente não pode generalizar. Tem pessoas felizes em todos os lugares do mundo e tem pessoas que ainda não conseguiram, nós não conseguimos às vezes, ver as coisas tão lindas que estão ao nosso redor. Então, é muito da nossa escolha, da nossa decisão. Como primeira palestra, acho que eu errei feio no tempo, que ainda falta um tempão lá, mas está acabando. Mas na próxima, se Deus quiser, vamos melhorar. O ódio jamais acabará com o ódio. Só se cura com o amor.
A jornada até o verdadeiro perdão. Aqui é um pouco para repetir e talvez... O perdão não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é lembrar sem se ferir e sem sofrer. É realmente a memória cicatrizada. Está lá, não faz nenhuma diferença e já é algo pequeno. Já não sinto dor, já não sinto mais nada. Isso é cura. Perdoar é uma decisão de se curar, de viver o futuro em paz com o passado. E agora tem umas frases aqui que eu selecionei para a gente pensar um pouco. É uma frase de Gandhi: o fraco nunca pode perdoar. O perdão é um atributo dos fortes. Acho que a jornada do perdão é uma estrada talvez mais difícil do que aquela que estava na foto. Até a minha filha falou: "Ô papai, põe uma estrada mais bonita, né?" Eu falei: "Não, cara, eu quero uma estrada feia." Que não é feia, é linda. Mas eu quero uma estrada que dê a impressão de que não é algo fácil. Não vai ser uma escada rolante até o perdão, né? Vai ser uma escada, vai ser uma estrada difícil. Mas atravessar, ter a oportunidade de caminhar nessa estrada, já é uma conquista. É uma conquista de uma escolha que fizemos antes da nossa reencarnação, no nosso plano de reencarnação. Quando definimos, eu quero ter esse desafio, quero passar por essa dificuldade, quero ter um desafio físico, um desafio emocional. E aí viemos para cá e realmente encontramos o que pedimos. Porque lá em cima estamos cheios de vontade. Eu vou fazer, eu vou resgatar. A gente chega aqui, mas não tem uma escada rolante até o perdão? Não, não tem. E se tudo der certo, não vai ter. Uma outra frase do Márcio: perdoar é experimentar um pouco de Deus. Por que vocês concordam com essa frase? Por que seria experimentar um pouco de Deus? É aquele que Ele tem com todos nós, todos os dias, todo momento da nossa vida. Perdoar é uma transformação, né? Uma transformação de um inimigo em um amigo. De sofrimento em paz. De tristeza a alegria. De indiferença à esperança. Tem uma transformação gigante, muito positiva. Então, realmente, dentro do nosso tamanho, da nossa proporção, né, é uma transformação importante e talvez seja uma fagulha de um pouquinho de Deus. Aqui em homenagem à região, né? Uma frase de Charlie Chaplin: nunca a alma humana surge tão forte e nobre como quando renuncia à vingança e ousa perdoar uma ofensa. É realmente um processo de decisão. Quantas decisões tomamos na nossa vida? De fazer algo, de não fazer algo. Decisões que têm os seus efeitos. Mas se pensarmos, puxa vida, será que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer outra? Uma decisão de perdoar com tantos benefícios. Esse é o nosso melhor negócio. Não sei se alguém trabalha com compra, com venda. Às vezes vamos numa loja, olha, essa caixa aqui está com o preço pela metade. Um excelente negócio, vamos comprar. Talvez sim, talvez não. Aí tem a oportunidade de perdão. Só que embaixo do perdão não tem essa lista de benefícios. Qual o desconto que eu estou tendo? Geralmente uma ofensa que eu sofro hoje, ela é muito menor do que a ofensa que eu fiz numa outra vida. Por quê? Porque tem a lei do progresso. Fizemos algo muito errado lá. Nós fizemos coisas boas naquela vida. E subimos, aí descemos.
aquela dívida de 10, com a nossa evolução, hoje vai custar 7. É um grande negócio perdoar, porque vai nos trazer 70 de benefício. E ainda assim temos dificuldade de comprar, de decidir por esse grande negócio que é o perdoar. Perdoemos para ser felizes e progredir. Bom, obrigado. Perguntas? Por favor, quem quiser complementar, que acho que faltou um pouco de material. Eu queria, posso? Claro. Dá vontade de falar, né? Falar de perdão é muito interessante. Você falando da escala, da jornada, e existe, talvez esteja lá na indiferença, um problema muito grande que eu falo que todo mundo viu, é o da negação. É que a gente não acha que tem que perdoar porque, não, mas eu não me ofendo não. E aí vai guardando um monte de coisas, daí lá na frente, por uma razão histórica, aí tem alguns burnout, um negócio que acontece na vida da gente, e aí a gente vai descobrir, mas aí tem aquele lance lá na minha infância, que não sei o que aconteceu, que eu não perdoei, ou na minha adolescência, ou no meu casamento. O fato da gente simplesmente negar algo. Eu não posso perdoar se eu nego. E isso é de aceitar e de ser honesto também. Me perdoa, olha, nesse momento eu não posso. Eu não tenho condições. E a gente começa pela desculpa, né? Daí vai se... Aí nessa parte da sua jornada, da sua escadinha, tá bem interessante. Mas... Oi, saiu. Saiu da escadinha. Eu apertei. Eu fico pensando muito nessa questão da negação. Quando a gente fala de perdão, a gente pensa muito também em pessoas, né? Mas perdoar situações mesmo. Por que eu tive essa doença? E de perdoar o corpo que não deu conta de determinado mal que nós fizemos mesmo, né? Através da comida exagerada, das drogas, etc. Então, de perdoar coisas também. Né? Perdão de uma maneira bem geral. Uma coisa que quando eu estava estudando, me preparando para estar aqui com vocês, essa parte que fala, né, que quando nós, como que não estamos evoluindo na velocidade, na verdade é que nos comprometemos, né, aí fala, a providência, de tempos em tempos, te dá um empurrãozinho. Né, e esse empurrãozinho pode ser um empurrãozinho físico ou moral. Empurrãozinho físico é um desafio de saúde, é uma limitação, é algo, às vezes, momentâneo, ou algo mais sério, né? Ou um empurrãozinho moral, né? Onde vamos passar por situações de humilhação, de decepção. Para quê? Realmente esse empurrãozinho para acordar, falar, opa, acho que saí da minha rota, né? Deixa eu acrescentar algo em relação a tudo aquilo que tu falaste hoje. Penso que todo mundo tem ouvido falar do atentado de Barcelona e hoje no Evangelho em Casa, e em função do nosso ponto de vista, da nossa maneira de ver as coisas, a espiritualidade me veio iluminar e dizendo, tu estás esquecendo que nós estamos permanentemente envolvendo vocês de amor e protegendo vocês. Se não tivesse havido a nossa interferência e se não tivesse havido a explosão na véspera do atentado, daquela vivenda onde estavam todos aqueles explosivos e onde metade daquela clã morreu, hoje estaríamos todos chorando a destruição da Sagrada Família e centenas ou milhares de mortes que eles teriam feito se tivessem seguido avante com os planos que tinham. Então, olha exatamente para aquilo que nós fazemos por vocês, pelo lado positivo, e não olhes só para o lado negativo das coisas que tu vês mais mediaticamente que te choca tanto. Só complementando, Pedro, tem 2 segundinhos. Falar bem rapidinho, só para complementar, porque nosso irmão tocou em algo muito interessante nessa noite e que completa o que Pedro fala, é a respeito do perdão.
na visão do Alcorão. Quando ele fala o olho por olho, é simplesmente talvez uma falta da compreensão, como a gente passa na nossa infância espiritual, né? Doação e reação. Então, que a gente leve em consideração o que foi posto essa noite hoje sobre o Alcorão, sobre essa visão, para a gente trazer um entendimento e quem sabe quando a gente estiver lá na frente na escadinha, perdoar os irmãos que cometeram tal atos. Né? Porque a religião deles não os determina, não os manda fazer isso. Hoje ficou bem claro. Então, parabéns pelo que você fez, porque realmente foi muito interessante ver o que a gente vê hoje a respeito do Alcorão. É bem possível que hoje, tudo que você tenha falado tenha servido para todos, alguns mais, outros menos, mas eu vou ser um pouco egoísta, vou falar que a sua apresentação ela foi diretamente preparada e falada, a minha pessoa. Toda vez que eu via você aqui com a sua família, eu pensava, esse é um expatriado Nestlé. Fui Nestlé, fui expatriado e estava... O seu jeito de ser é Nestlé puro. Eu ficava aqui pensando se era técnico comercial, e hoje falando de Abidjan, talvez eu falei, talvez seja Caçapava, talvez seja Araras, depende se é leite, depende se é... Abidjan tem leite também, em pó, tem um grande mercado, leite em pó, tem um grande mercado originário de cacau, então ficava aqui pensando e falei, bom. E é engraçado porque, eu digo engraçado no sentido da mensagem direcionada, é que toda vez que eu lhe via, pensava em Nestlé, pensava em 3 pessoas que me prejudicaram muito. Quis a história que, infelizmente, um deles teve um câncer muito grave, outro perdeu a filha dele muito nova num acidente automobilístico, outro perdeu toda a soberba, todo o dinheiro que ele tinha, a posição que ele tinha de destaque. E eu estava no olho por olho, dente por dente. Me fizeram sofrer, sofreram mais do que eu. O que eu quis dizer é que, na verdade, eu tenho que ainda subir muito, talvez eu esteja lá embaixo ainda nos meus pensamentos, mas quem vem me falar em perdão é justamente alguém da Nestlé, onde eu passei muitos bons momentos, mas o fim foi muito ruim em função de todo o histórico da minha separação interna da Nestlé. Então eu digo que serve a todos, mas eu digo que a mim foi um tiro no coração. Um bom tiro. Uma bala de prata. Obrigado. Vou aproveitar e fazer um comentário, se você me permite, justamente. É que eu continuo achando que tudo na vida é um estado de espírito. Tudo que a gente vive é em função do que realmente a gente sente naquele momento. E é como você falou, muitas vezes a gente está naquela fase ali, né? Frustração, aceitação. E aí a gente sobe um pouquinho, a gente vai para a paz, daqui a pouco, justamente pela conexão dos nossos pensamentos, a gente desce de novo. E a gente está sempre variando, porque a vida é assim, um elevador, a gente está sempre subindo, descendo, em função justamente dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E é por isso que eu acredito que realmente a nossa vida é um verdadeiro estado de espírito. Então, assim, a parte mais comovente para mim foi realmente o fato de achar que a felicidade ela está onde a gente a vê. Né? Eu me lembro, não tem muito tempo, a gente fez uma lasanha em casa e meu filho virou para mim e disse, mamãe, lasanha de novo? E eu falei, filha, quantas pessoas, quantas crianças não gostariam de ver um pedaço de lasanha na frente dele? E ele ficou triste porque a comida era lasanha. Então eu conversei bastante com meu filho e eu falei, é aí, é nesse ponto que a gente tem que chegar. Realmente, se a gente quer ser feliz, se a gente quer trazer a felicidade para a nossa vida, para o nosso meio, para o nosso âmbito, a gente tem que mudar a forma de vê-la. E isso é o perdão. Né? Realmente, quantas e quantas vezes a gente passa por situações na vida, como o senhor acabou de falar, que a gente, querendo ou não, continuamos sendo seres humanos, estamos aqui para evoluir, mas querendo ou não, a carne, como muitas vezes a gente interpreta, fala um pouco mais forte do que o espírito. E aí a gente acaba voltando para essa questão do olho por olho, dente por dente. E graças a Deus,
né? Com muitos estudos, muitas conversas, muitas partagens, né? Que a gente faz um com o outro, a gente vai vendo que na verdade isso não serve de nada. Né? É um exemplo que a gente tem aqui, é uma história que a gente escuta ali, e assim a gente vai evoluindo. Então, assim, eu particularmente acho que tudo na vida é realmente uma questão de espírito, de estado de espírito. A gente só está bem, tudo vai estar bem se realmente nós estamos bem. É isso aí. Bom, muito obrigado a todos. Desculpa aí os erros de ficar lendo tudo aqui, de não ter a desenvoltura como nossos colegas, de falar tudo assim. Eu tinha que realmente ler para tentar passar uma mensagem para vocês aí. Mas acho que um último comentário, como que é seu nome? Bruno. Bruno. Quando o Paulo comentou, quem quiser fazer alguma coisa na casa, né? Opa, eu peguei o papelzinho e eu fiz tique em todos, menos palestra. Limpeza, tudo. Porque realmente eu não achava que eu estou no momento, vendo os colegas que vêm fazer aqui, falei, nossa, eu preciso nascer umas 50 vezes para chegar na cadeira da frente. E aí eu falei, bom, no dia de vir aqui, eu falei, Deus o livre, né? Eu tiquei o palestra, eu falei, mas nunca vou ser escolhido. A Eva me chama, fala, Renato, não quer fazer palestra? Eu falei, dentro, não, de jeito nenhum, né? Me chama para qualquer coisa, eu vou fazer uma palestra, não está na hora, né? E aí eu falei, bom, saltei do avião, né? Agora tem que abrir o paraquedas, né? Aí eu falei, o que eu quero fazer? E aí acho que o seu ponto, né? Na verdade, eu escolhi um tema que é o que eu, pessoalmente, estou lutando. Todos os dias. Então, rolar essa escada aí é como eu me sinto pelo menos umas 7 vezes em 5 dias. E aí você vai de novo na escada e rola, que é a disciplina do pensamento. Permitir lembrar de algo que já não existe, já está há tanto tempo no passado. Então, egoisticamente, eu fiz para mim a palestra. Desculpa, porque eu preciso muito disso. Então, falei, já que eu vou estar lá, saltei do avião, vou escolher o paraquedas, pelo menos, né? Então, pessoal, essa foi a escolha para mim. Desculpa, para estudar. E também para vir aqui e como que fazer um compromisso. Agora, se você não sabe a jornada, tudo bem. Mas agora eu sei, eu estudei. Agora o compromisso é maior. Bom, pessoal, desculpa dos erros aí, mas realmente muito obrigado pela paciência, pela interação. Você continue conosco. Obrigado a todos. A prece. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia abençoado, de oportunidade de estar aqui com tantos amigos que seguramente já nos encontramos em vidas passadas e que hoje, graças à providência divina, estamos aqui com essa oportunidade de conversar, de dividir nossos pensamentos, até nossos segredos, de dividir nosso compromisso, uma jornada para a alegria, para a felicidade, para isso que estamos todos aqui. Que Deus ilumine cada um de nós, os pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Que perdoemos nossos amigos, nossos irmãos, que cometeram erros, que provavelmente são erros, são eventos, sim, planejados no plano espiritual, mas que hoje nos chocam. Eventos que sim, dão a oportunidade para alguns reparar situações talvez ainda maiores. Mas, meu Deus, que nos ilumine, que nos ajude através de tudo o que fazemos, de levar com amor, com entusiasmo, os ensinamentos de Cristo, esperança, levar uma oportunidade de crescimento, primeiro a nós mesmos,
e a todos os nossos irmãos, familiares que estão aqui. Obrigado, meu Deus, pelas nossas famílias, que sempre estão ao nosso lado, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nos momentos de dúvida, nos momentos em que rolamos essa escada. Que, por favor, meu Deus, continue nos amparando, a todos. E que também possamos, de alguma maneira, através da reparação dos nossos erros, sermos também um pequeno exemplo que incentiva, que motiva, que leva esperança a outras pessoas a ver a vida com amor, com alegria, independentemente do ambiente, da situação que estejamos vivendo. Porque isso é um momento, é uma fração de segundo na nossa vida, na história das nossas reencarnações. Muito obrigado, meu Deus, e que esses dias, realmente, que todos nós possamos dar um passo na nossa jornada de progresso, na nossa jornada de evolução. Um passo depois do outro. Que Deus nos ilumine nossos familiares, que estão aqui, que não estão aqui, que ilumine nossos inimigos, que sim, são o convite à nossa melhoria. Muito obrigado, que Deus nos ilumine todos os dias de nossas vidas.